Abra sua Bíblia em Amós, capítulo 7, do verso 10 ao 17. Vamos ler, meditar aqui em 7 versículos, né? Por enquanto. Ou melhor dizendo, 8 versículos, né? Amós, capítulo 7, versículo 10. Esse é um livro do Antigo Testamento, mais no finalzinho do Antigo Testamento, um pouquinho mais difícil, né? De achar. Fica antes de Obadias, bom, e depois de Joel. Amós 7, verso 10, vamos meditar até o versículo 17, o último versículo desse capítulo. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento, segundo essa palavra que eu senti no coração de estar trazendo para a igreja, meu Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações com relação a essa mensagem, desse fato que já aconteceu há tanto tempo atrás, Pai, há centenas e centenas de anos atrás, a época do profeta Amós. Que o Senhor venha me usar e falar aos nossos corações por meio da Tua palavra. Usa-me conforme, meu Pai, instrumento do Senhor, meu Pai, na palavra agora, para que eu venha falar da parte do Senhor e não de mim mesmo, o que aconteceu, meu Pai, a época do profeta Amós. Nós temos que estar atentos, ó Pai, porque muda o tempo. Os tempos mudam, meu Pai, mas o ser humano tem tendência de fazer a mesma coisa. Então, que o Senhor venha me usar conforme a Tua vontade, para que a igreja seja edificada em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se você pudesse colocar sobre os pés, você pode se sentar. Se você não puder, também não tem problema, tá bom? Antes de tudo, hoje é dia dos Feliz Dia dos Pais para todos. Que Deus abençoe, meus irmãos. Nós vivemos dias, né, em que as famílias têm se desintegrado tanto, né? Pastor, permite fazer? Isso. Então, o que acontece? Nós temos que estar sempre valorizando o que a Bíblia fala sobre família, pais, pai, mãe, né? Então, que Deus abençoe a todos os pais em nome de Jesus, amém? Então, capítulo 7 do profeta Amós, verso 10 e 11, assim. Então, Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora de sua terra, em cativeiro. Então, Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque o santuário é o santuário do rei e o templo do rei. Respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me livrou, ou melhor dizendo, me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo de Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: Não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaac. Portanto, assim diz o Senhor: Tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Amém. Podemos assentar. Irmãos, essa é uma mensagem, nós observamos aqui uma mensagem profética de Amós, né, de Deus, ali, por intermédio do profeta Amós, para o povo de Israel. Mas aí tinha esse sacerdote de Betel chamado Amazias. Ele trabalhava para o reino do norte, ele era um sacerdote. E um sacerdote ali que servia até de forma pagã, porque o reino do norte, quando dividiu Israel, não é? Ficou o reino do sul, o reino do norte, Jeroboão ele construiu um sistema de culto a Deus e de sacrifícios ao Senhor totalmente fora do que Deus determinava na lei de Israel.
Então ele construiu um sistema sacrificial de culto a Deus, de idolatria, pagão, não é? Então por isso que Amós, o profeta, foi levantado por Deus para pregar contra o reino do norte pervertido em seu sistema de culto a Deus. Aí esse sacerdote, que era um homem de posição, recebia um bom dinheiro, era um homem de confiança, né, de Jeroboão. Então ele foi até Jeroboão e disse: olha só, Amós tem conspirado, parte B do verso 10 de Amós 7, contra ti, no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras. Rei, Amós está pregando contra ti, tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer as palavras dele. Ele tem dito: ó, Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Isso iria acontecer como aconteceu ou não? Então Deus estava usando ali o profeta Amós para poder profetizar, entregar a mensagem de Deus para o povo. Mas o que Deus me fez entender aqui, e é o que diz o trecho: sempre quando a palavra de Deus quer chegar a algum lugar, ou ela chega ali em algum lugar, vai haver o quê? Oposição. Vai haver alguém que vai entrar em contradição com a profecia de Deus. Vai dizer que a profecia não é de Deus, que a pessoa está sendo muito dura, que essa pessoa não é de Deus. Assim como Amazias, que era um sacerdote perverso, e ele sabia, não é, que a mensagem era uma mensagem de denúncia, então ele logo já arrumou um jeito de persuadir ali o rei contra o profeta. Isso acontece muito ou não acontece? Irmãos, Deus é tão bom, e o profeta Amós era um homem de Deus. Nós observamos aqui no capítulo 7, rapidamente para vocês terem uma noção melhor, diz que o Senhor iria destruir, não é, a erva da terra, como está aí no verso 1 e 2, escrito assim, ó, capítulo 7. Isto me fez ver o Senhor Deus, eis que ele formava gafanhotos ao surgir o rebento da erva serôdia, e era a erva serôdia depois de findas as ceifas do rei. Tendo eles comido de toda a erva da terra, disse eu: Senhor, Deus, perdoa, rogo-te, como subsistirá Jacó? Pois ele é pequeno. Verso 3 do capítulo 7. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá disso, Senhor. Então, quer dizer, o Senhor, ele se arrependeu. Quando fala aqui que Deus se arrependeu, é porque Deus não mais iria efetuar o juízo. Não é que Deus se arrepende como às vezes eu falo isso, por quê, irmãos? Porque as pessoas, elas pensam que arrependimento tem um sentido só, não é? E aqui, quando a Bíblia fala que Deus se arrependeu, é porque Deus não mais iria efetuar, não mais iria julgar, ou seja, Deus retirou o juízo. Não é que Deus estava errado como nós, que precisamos, né, do arrependimento e nos arrependemos, não é nesse sentido, não. Deus, em sua natureza, ele é santo e não precisa de se arrepender de nada. Então é um arrependimento diferente. O arrependimento do homem é porque o homem peca e precisa se arrepender dos pecados. O arrependimento de Deus é quando Deus retira o juízo por uma oração que ele ouve de alguém, como no caso aqui o profeta pediu e Deus teve misericórdia. Senhor, não faça isso com o povo, pois ele é pequeno. Como subsistirá, como resistirá a casa de Jacó? Jacó, ele é pequeno, o povo é pequeno. Então Deus se apiedou e retirou. Aí depois fala sobre o fogo. Deus iria fazer vir o fogo ali, e o fogo iria fazer secar o mar.
consumir ali o mar e também a terra, as plantações da terra. Aí o profeta mais uma vez orou da mesma forma a Deus: como subsistirá, Senhor, Jacó, pois ele é pequeno, não é? Como está aqui no final do verso 2. Aí Deus foi, novamente se apiedou, se arrependeu e não é? Efetuou o juízo. Só que a terceira aqui, mensagem qual? Mensagem do prumo. Deus iria colocar o prumo no seu povo. E o povo estava em falta. E Deus aí não teria mais misericórdia. Deus teve misericórdia 2 vezes. E o profeta na terceira aqui, mensagem, ele nem intercedeu mais. Porque Deus iria realmente julgar. Não é? E como está aqui no versículo de número 9, ó. Mas, capítulo 7, os altos de Isaac serão assolados e destruídos os santuários de Israel. E levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Ou seja, esses lugares em que havia ali idolatria, o que Deus iria fazer? Iria destruir. Porque eram lugares de paganismo, onde eles faziam ali seus sacrifícios e prestavam seus cultos, mas diferentemente do que Deus havia estabelecido, como eu falei no princípio, na lei de Moisés. Jeroboão, meus irmãos, se tornou sinônimo de rebelião contra Deus, justamente por causa disso. Porque ele construiu, como eu falei no princípio do culto, um sistema de culto a Deus diferente do que Deus havia ordenado na lei de Moisés. Qual era o lugar somente em que o povo poderia buscar a Deus estabelecido na lei de Moisés? O lugar em que Deus havia determinado, Jerusalém. Não é? Não poderia em outro lugar o povo cultuar. Qual que é a aplicação dessa mensagem para nós? Por que Deus iria destruir tudo? E também a casa de Jeroboão. Deus iria se levantar com a espada contra a casa de Jeroboão. Eu vou pedir aí o nosso irmão Lucas que abra em 2 Reis. Isso aqui é essa profecia, tá? Essa profecia se cumprindo, tá? Por isso que eu vou lá. Irmão Lucas, 2 Reis 15. Irmão Lucas, por favor, se puder. Está podendo ler, irmão? Amém. É porque o nosso irmão é um cantor que está gripado, então, essa pergunta por causa disso. Do verso 8 ao 10. 2 Reis, capítulo 15, do verso 8 ao 10. Essa profecia se cumprindo aqui, ó. Olha só, o que a Bíblia fala acontece, não é? Capítulo 15, 2 Reis 15, do 8 ao 10, fazendo favor. No 38º ano de Azarias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel, em Samaria, 6 meses. Fez o que era mal perante o Senhor, como tinha feito seus pais. Não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Já passou, já vim no Saúl, filho de Jabes, conspirou contra ele, feriu diante do fogo, matou, reinou em seu lugar. Quanto aos mais atos de Zacarias, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Amém. Então quer dizer o que aconteceu com o filho dele aí? Zacarias foi morto na espada, né, irmão Lucas? Zacarias, filho de Jeroboão, foi morto à espada. O que está escrito aqui, na parte final do verso 9 de Amós 7? O Senhor dizendo: e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. O filho de Jeroboão foi morto, Zacarias, como o Senhor disse. Então Deus iria destruir a idolatria construída lá no princípio, não é? No reino do norte. E esse Jeroboão aqui teria também o seu filho morto, como a profecia se cumpriu.
Então, o que a gente entende? Deus iria colocar o prumo no povo e o povo estava fora do povo. O que acontece com a parede? Quem já viu, né? Ou já até fez, de repente, serviço de pedreiro, sabe que uma parede, como está aqui, ó, a pessoa tem que ir levantando ela, arrumando os cantos, né? Para chegar lá em cima, está arrumada. E aí você vai gastar um dedo de massa. É o jeito certo. Se a parede ficar sem prumo, ela pode até cair e o povo iria cair. E Deus não iria ter misericórdia. Então Deus teve misericórdia com relação à praga de gafanhotos, com relação ao fogo que ia consumir o mar e a terra, mas na questão do prumo, Deus iria prumar o povo mesmo. E o povo não iria passar. Então, meus irmãos, qual que é a mensagem? Por que eu fui aqui no contexto desse capítulo 7? Para a gente entender uma coisa. Deus, Ele é um Deus de misericórdia ou não? Sim. Deus, Ele arrepende-se do mal que Ele vai fazer no sentido de retirar o mal. Quando alguém ora, como o profeta orou, intercedeu pelo povo, Deus retira, não retira? Então Deus é misericordioso. Só que a misericórdia de Deus tem um limite. Olha só o que esse sacerdote Amazia fez. Ele menosprezou ali a palavra de Deus por intermédio do profeta Amós. Rapaz, vai profetizar lá em Judá? Não vem profetizar aqui em Betel mais não. Em outras palavras, não vem perturbar o rei mais não. Descartando como se fosse algo ali material. Se até com a matéria a gente tem que tratar com respeito, até as pessoas do mundo secular, quanto mais as pessoas que servem a Deus e que são usadas por Deus para nos falar algo. Então quer dizer, o profeta é um instrumento de Deus. Se ele fosse um profeta falso, se ele fosse um homem da linhagem dos falsos profetas, ele não iria interceder pelo povo a Deus, não. Só que às vezes o mal domina tanto uma família, como no caso da família de Jeroboão, como o povo de Israel que se perverteu, que não tem outra coisa a fazer a não ser Deus castigar. Quantas famílias hoje têm sido destruídas? A destruição chega por causa de não dar ouvidos à palavra de Deus. Como iria acontecer aqui, aconteceu com a família desse sacerdote Amazias, porque foi um homem que rejeitou a Deus e ainda persuadiu o rei. E isso não é diferente. Então, quando Deus está nos falando, ou quando nós estamos percebendo que Deus está nos chamando para algo, nos designando, nos dirigindo a fazer algo, nós devemos obedecer. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Então esse reino do norte, ele já começou praticamente no paganismo. E iria terminar com os assírios, destruindo ali todo o reino. Porque foi um reino que se perverteu, que não deu ouvidos à voz de Deus. O que Jeroboão recebeu de profecia lá no princípio, ele não guardou. Ele fez diferente. Porque o ser humano, quando ele está no poder, ele tem uma tendência a fazer diferente. A gente tem tendência a querer fazer do jeito da gente. Mas eu aprendi uma coisa, e a gente aprende isso: não é do jeito da gente, é do jeito da palavra de Deus. Deus, quando está falando, observe, Deus, quando está falando, o que Deus quer dar à família, ou às famílias? Livramento. A palavra de Deus é para abençoar, é para livrar do mal. Deus, ele queria livrar do mal, ele queria ali de alguma forma, né? Mas o profeta aqui já estava profetizando que Deus iria fazer o que ele não queria a princípio fazer. Por que eu falo não queria? Porque Deus, em sua natureza, em primeiro lugar, ele não quer destruir, ele não quer matar, ele quer salvar, ele quer abençoar, ele quer livrar. Mas para que Deus venha abençoar, livrar e retirar o juízo, tem que haver arrependimento no coração de quem está ouvindo. Então nós que estamos ouvindo a mensagem aqui hoje, aqui era povo de Deus que se perverteu. E às vezes, se a igreja não vigiar também, ela pode tomar outro rumo. Uma
pessoa, uma igreja. Então a igreja, para ela ser uma igreja feliz, para ela ser uma igreja firme, forte, uma família também, ela tem que dar ouvidos à palavra de Deus, porque quando Deus fala, Ele está falando para poder fazer o quê? Para poder abençoar, para te livrar do mal que de repente você, eu, nós estamos caminhando ao encontro daquele mal. Deus quer nos livrar, Deus quer que nós possamos ir de encontro. O que é de encontro? Ao encontro a favor, de encontro a chocar. Deus quer que nós possamos ir de encontro ao mal, que nós choquemos com o mal, para que o mal não nos vença. Deus quer exaltado e roubar a nossa família, para que a igreja, assim como era para Israel, não sofra destruição. É para isso que Deus fala. Mas aí as pessoas, de repente, quando têm ouvidos não espirituais, já as pessoas levam para o outro lado. Amazias, ele estava no lugar de sacerdote, mas ele era perverso. Ele descartou ali outra coisa. Ele era um homem debochado. Então, irmãos, com Deus tem duas coisas que nós aprendemos de acordo com a Bíblia. Ou a gente recebe a Deus do jeito que Ele é, ou a gente o rejeita. Não é verdade isso? Jesus, eu gosto muito, sempre me vem aquela passagem onde Jesus disse assim: aquele que não é comigo é contra mim, e aquele que comigo não se ajuda, espada. Então, é bíblico isso. Ou a gente está no Senhor, obedecendo a Ele. É lógico que ninguém é perfeito, né? A gente tem que ficar firme com Deus. Ou a gente acaba, assim, ficando contra Deus. Você tem que vigiar com isso, né? Isso é, infelizmente, muito normal de acontecer no meio do povo de Deus. Então esse homem, ele tratou com desdém, com desrespeito, né? A profecia, o profeta ali. Então depois de ter falado com o rei, ele disse ao profeta Amós, sem respeito, sem reverência: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, verso 12 do capítulo 7 de Amós, e ali come o teu pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do rei. Que santuário do rei? Já era um santuário pagão, já era uma adoração pagã ali, pervertida. Mas o que ele estava querendo com essas palavras? Proteger o patrimônio, porque tinha dinheiro. Irmãos, o plano de Deus é um só. O plano de Deus para nós é um só. Né? A gente observa uma coisa. Depois, se você quiser estudar, isso é muito importante, tá? Você pode analisar, por exemplo, o seguinte: se Deus marcou, falei isso no princípio da mensagem, mas isso aqui é um ponto importante. Se Deus marcou uma obra, aquela obra não pode ser alterada, nem por mim, nem por ninguém. Quem marca é Deus. Qual era o local de adoração que Deus havia marcado para o povo adorar e sacrificar Ele? Poderia ser em outro lugar? Qual que é a aplicação para nós? Irmão, se Deus marcou para nós um local, é Deus quem marca. Deus. A obra de Deus não é do pastor nem de ninguém. Deus. Vocês já observaram, por isso que eu não fico em cima das pessoas como se fosse imposição, porque a obra de Deus não é por imposição, não. E a obra também não é minha. Agora, cabe ao líder, como a qualquer irmão, falar o que está na Bíblia. Na medida do possível, a gente não é perfeito, a gente tenta, né? Extrair o máximo de acordo com a palavra para o povo absorver e entender. Amós foi ouvido? Não. Mas ele falou a palavra. Só que hoje, de repente, Deus fala com a pessoa uma coisa, aí a pessoa, de repente, faz outra. Deus manda a pessoa ir para um lugar, a pessoa vai para o outro. Jeroboão sabia que ele não poderia fazer isso. Jeroboão lá no princípio, né? Tinha Jeroboão 1, Jeroboão 2, tá? Então você vai ver que esse reino do norte, ele perdurou aí por espaço de aproximadamente 200 anos. Deus ainda permitiu isso acontecer. Deus é pacientoso, porém chega uma hora que pastor, mas a profecia do profeta lá atrás para Jeroboão era de Deus, mas dentro das condições que Deus havia falado. Depois que ele alterou o processo, se a gente mexer no processo, acabou, Deus sai. Deus fica impedido. Porque tem coisa na obra de Deus que não se pode mexer.
Você tem que vigiar com isso. Mas tem pessoas que parece que perdem o limite das coisas. Às vezes Deus está falando uma coisa, a pessoa faz outra, ou de repente Deus está falando, a pessoa até toma como se não fosse palavra de Deus, como no caso de Amazias aqui. Então tem tudo isso, né? Isso é antigo. Você tem que vigiar com isso. Então, aí no verso 14, acompanhe comigo, por favor, Roberto. Respondeu Amós, depois dessa ofensa, né? Vai profetizar lá em Judá, aqui em Betel não, e etc e tal. Aí o profeta Amós respondeu a Amazias, verso 14: eu não sou profeta nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Quer dizer, olha o que ele falou, hein? Rapaz, eu não sou nem profeta, nem discípulo de profeta, nem aluno de profeta, porque havia escola de profetas, né? Então ele já deixou bem claro: eu não sou profeta e nem filho de profeta, mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Ou seja, mexia com o gado. Ele era um agricultor, como fala aqui no versículo, né? Boieiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor mandou ele profetizar. Então, quando Deus tem um mistério na vida de alguém, Deus vai usar aquela pessoa. Quer dizer, a princípio todo mundo iria rejeitá-lo. Talvez ali Amazias pensasse que ele iria usar as credenciais, né? Ou falsificar a palavra. Não, eu sou um discípulo de profeta. Pelo contrário, ele falou a verdade: eu não sou profeta e nem discípulo de profeta, mas quem me mandou profetizar para o povo foi Deus. Amém. E quando Deus tira uma pessoa, é uma coisa impressionante. As pessoas estranham, mas essa pessoa, eu acho que tem que ter formação, né? Mas existe também, para toda regra, exceção. Quando Deus quer fazer algo, provavelmente quando Deus olhou para Amós e viu Amós lá, que era um boieiro, mexendo com gado, ele era uma pessoa dedicada na agricultura, no que ele fazia, ele era uma pessoa empenhada, sincera. Então Deus vê o coração do homem. Às vezes Deus olha para a obra e não vê pessoas capacitadas, mas vê alguém lá no meio do mato, como a gente fala, e a pessoa está lá de repente roçando o mato, a pessoa está lá plantando, olhando para o céu, cantando e até pregando para os matos, pregando para os pássaros, para o tempo. As pessoas olham para o fulano, parece que está doido, falando sozinho, mas Deus às vezes está na vida daquela pessoa e já está levantando aquela pessoa para profetizar para o povo. Davi era pastor de ovelhas. Quem diria que Davi seria rei de Israel? Quem diria? Ninguém. E ele se tornou o rei segundo o coração de Deus. Então o ministério pode começar. Eu vou usar alguns exemplos aqui na igreja, né? Nosso mesmo, que é melhor. O irmão Lucas trabalha no armazém. Lá no armazém, Deus começa a usar o irmão Lucas, como já tem usado. Ele canta na casa de Deus, dando exemplo, né? De repente a pessoa fala assim: mas o irmão Lucas, ele não estudou, não fez isso, não fez escola tal. Mas Deus escolheu, Deus chamou. E quando Deus chama e levanta, azar de quem for interferir. Não interfere não, deixa Deus agir. Irmão Gelson, ele é açougueiro, não é? Trabalha no supermercado ali em cima. Então quer dizer, Deus está usando. Mas a princípio, se chega uns desses estudantes, né? De seminário e tal, Gelson pregando, cantando, será? Estou dando um exemplo aqui, tá? Mas é exemplo, presta atenção. Então, é desse jeito. Deus, quando escolhe alguém, Deus conhece o que está no coração da pessoa. Amém. E esses ministérios levantados por Deus são os melhores ministérios autênticos de Deus. Porque às vezes a escola de Deus não é um seminário, às vezes é o próprio trabalho da pessoa. Ali Deus formou a pessoa, ali no sofrimento, ali às vezes na dedicação, no trabalho, a pessoa prega, a pessoa dá testemunho e às vezes sai dali para profetizar, para cantar, e Deus começa a usar, começa a orar para as pessoas são curadas. Quando abre a boca, Deus fala, Deus vai fazendo a obra da pessoa, porque é Deus que faz, não é o homem. E se eu for uma pessoa de Deus, eu tenho que ver e receber, não é ficar mais, quem é o fulano? Eu acho que tem que saber quem é, às vezes, por questão de cuidado, lógico, não é isso que eu estou dizendo. Porém, quando Deus levantou alguém ou levanta alguém, a gente tem que receber.
E eu acho maravilhoso isso. Gostando de ver uma pessoa sendo usada na obra de Deus, porque eu recebo também, não é verdade? Então Deus usa todos nós, não é verdade? Usa um para cantar, usa o outro para pregar, o outro para orar, e assim a igreja toda é edificada. E a glória de Deus. É porque quem capacita ele? Quem capacita é o Senhor, exatamente. Quem capacitou Amós? Essa palavra foi Deus. Foi o que Amós falou para ele, em outras palavras para Amazias. Quem me capacitou foi Deus, rapaz. Não foi profeta, nem escola de profeta, nem nada. Eu não sou discípulo, não sou aluno de profeta, mas Deus me viu como aluno, me chamou, e eu estou aqui para profetizar para a casa de Israel, como Deus mandou. Não é isso. Quando um homem tem o chamado de Deus, ninguém vai cercar. E aqui ele tentou o quê? Intimidar com o ministério dele, né? O que ele tentou fazer, Amazias? Intimidar o profeta Amós. Mas lembre-se disso. Nunca deixe ninguém te intimidar. O diabo levanta pessoas para poder tentar invalidar ministérios. Mas o ministério que Deus levantou, o diabo se levanta contra para tentar invalidar, mas não invalida, porque quem invalidou foi Deus. Então nunca deixe ninguém. O diabo trabalha dessa forma. Ele vai tentando tirar a solução, a sua força, para você ficar desconcentrado e desacreditado. Mas faça como Amós. Ele tinha o carinho de Deus no coração. Ele não tinha no papel da época, num pergaminho, não é? Não, ele tinha no coração. O selo de Deus estava no coração dele. Ele sabia quem o havia chamado e para o que o havia chamado. Por isso que ele falou com tanta convicção e repreendeu Amazias. E depois de ter falado da autenticidade do seu ministério, ele deixou uma mensagem para Amazias, que se levantou, se rebelou contra Deus. Versículos últimos aí, do capítulo 7, 16 e 17, é importante que nós observemos aqui esse final da mensagem. Olha só a mensagem para esse homem que interferiu na obra de Deus, tentou interferir. Ora, e até de certa forma interferiu, né? Pois, ouve, verso 16, a palavra do Senhor. Tu dizes, não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaac. Verso 17, olha só o recado de Deus para ele, a mensagem. Portanto, assim diz o Senhor, no caso a respeito de ti, né? Tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos e tuas filhas cairão a espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel será certamente levado cativo para fora da sua terra. Olha a sentença. Vai mexer no trono de Deus. Hoje é dia dos pais, né? Esse pai aqui trouxe todo o mal para a sua família. Trouxe uma ruína. A punição de Deus, o castigo de Deus para a sua família. Porque ele tentou anular ali o ministério de Amós. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Para não ficar falando, esse irmão é endemoniado. É doido, essa irmã é doido. É lógico, tem pessoas que às vezes o pastor tem que chamar, ou o irmão da igreja mais firme também, chamar, conversar, orientar, né? Com amor. É lógico, eu estou falando disso. Mas a gente tem que vigiar para a gente não anular o ministério de alguém. Está aqui a nossa irmã Dulce, né? Está cantando, está toda alegre com Jesus, está vindo da igreja. Que Deus abençoe, tá, irmão? Continue cantando e tal. E assim os outros, nosso amado irmão Milton, né? Que reconciliou-se com Jesus aqui. A alegria que me deu ver esse varão hoje entrando. Está retomando a caminhada, né? Depois você pega o endereço dele no celular para mim. Eu vou a casa de quarta-feira. Se não tiver endereço, não tem como ir, está sem celular, tá? Lembra disso, tá, irmão? De passar para ela o endereço, não esqueça. Então, irmãos, é isso. A gente tem que ter cuidado. A gente está mexendo com a obra de Deus. O que o irmão cantou aqui? Você é especial. Nós somos especiais, nós somos preciosos para Deus. Deus tem ciúme do seu povo. Na Bíblia você pode ver, nós vimos aqui, e nós podemos ver isso em várias passagens. Tocar no povo de Deus é tocar em Deus. O maior problema que a pessoa arruma para a vida dela é tentar podar o ministério de alguém de Deus, ou assim atacar uma pessoa de Deus. Por que pessoas fazem isso? Porque não leem a Bíblia, não tem conhecimento. É verdade. Isso é grave, tá? Olha só a mensagem do profeta para esse homem. Sua mulher vai ser prostituta. Os teus filhos morrerão à espada.
A terra que você tem será vendida, porque ele era uma pessoa importante, tinha terra, será vendida, e você vai morrer em terra pagã, companheiro, porque se levantou contra Deus. Assim diz o Senhor, e Israel vai para o cativeiro. Ele sabia que ele estava profetizando, ele estava entregando coisa na cara, não, gente, ele sabia. O camarada entrou, achou que ia mandar ele embora, que ia abaixar a cabecinha aí, não, calma lá, companheiro. Você está interferindo no projeto de Deus? Deixa eu te dar uma mensagem para você. A gente tem que ter cuidado. Mas a obra de Deus, Deus tem que se inundar. A obra não é minha. Quem sou eu? Eu estou aqui passando para vocês. Vocês podem ler. Se vocês quiserem ler depois todo o livro de Amós, amém? Mas isso é palavra de Deus. Então, hoje é dia dos pais. Todo pai, toda mãe que quer ali a sua família abençoada, tem que fazer o quê? Tomar posse da palavra de Deus. Olha o que esse homem pensou o quê? Eu vou mandar nós embora para ficar no bem bom aqui, né? Nós já estamos na corrupção mesmo, nós já estamos ganhando o nosso dinheiro, nós já temos o nosso império, o reino do norte. A gente não tem nada a ver com Judá. O nosso reino é para cá. Nós cultuamos a Deus do nosso jeito. Nós somos diferentes. Nós fazemos do nosso jeito. É isso que estava na ideia dele. Vai fazer do seu jeito? Então vai fazendo. Você está fazendo do jeito que Jeroboão implantou o paganismo aqui? Continua. Olha só o que. Todo mundo iria pagar um preço caro. E o reino do norte, ele foi devastado pelos assírios. Ele acabou. Então eles paganizaram, brincaram com Deus, fizeram da obra de Deus uma obra própria. Deus é pacientoso, Deus espera, mas na hora Deus toma nota. E quando Deus toma nota, quando Ele vai acertar as contas, não adianta chorar, não adianta. A palavra se cumpriu aqui ou não? Irmão Lucas deu. O que aconteceu? A espada do Senhor. Foi o Senhor que foi autor da morte do filho de Jeroboão, Zacarias. Então, se eu quero vida para minha família, eu tenho que ouvir a palavra de Deus e obedecer. Não é ficar dando ouvidos a pessoas, a ideias, a coisas que, aos amazias da vida. Porque hoje tem muito isso também no meio evangélico. Como traz essa mensagem? Como trazer essa mensagem para os nossos dias? Hoje tem ou não tem igreja para tudo quanto é gosto? Sim. Você acha? É revelação para cá, para lá. Tem revelação de Deus, tem revelação que não é de Deus, tem pregação que é de Deus, tem pregação que não é. Mas o certo é nós fazermos o quê? O que é de Deus. Então, fechando a mensagem, presta atenção. Vamos obedecer a Deus. Coisa boa, sabe o que é que agrada a Deus? É quando Deus fala a obediência. Porque a desobediência é sinônimo de julgamento, de juízo, de castigo. Mas quando a pessoa, ela acata o que Deus está falando, com certeza ali ela está acatando. Pode ser uma palavra de correção, que a pessoa às vezes pode estar errada. Pode ser uma palavra em qualquer sentido. Quando ela acata, quando ela fala assim, Senhor, pode falar que eu vou ouvir, vou obedecer, a pessoa está acatando a bênção, o livramento, a cura. Em vez de vir castigo para você, para a sua família, em vez de vir punição, em vez de vir doença, problema dessa natureza, quando é dessa natureza por desobediência, vai vir prosperidade, vai vir bênção, vai vir saúde, e a sua casa vai ser abençoada, porque eu ouvi a palavra de Deus. Eu ouvi a palavra de Deus. Não deixe de dar ouvidos à palavra. Sempre tenha contato com a palavra. Quem que vai ler a palavra vai ficar triste. Então é isso. A palavra de Deus não pode só ser na placa, no banner, ou Bíblia também, aqui como um livro. Tem que ser lida, praticada aqui. Fazendo assim a gente já tem problema. Mas se a gente esforçar, a gente vai melhorando. Amém. Até porque existe alguma igreja perfeita? Não. Existe uma coisa? Até hoje eu não vi. Eu já participei de um vi. Então a igreja perfeita é qual? Lá no céu. Nós vamos chegar lá, não? Aqui embaixo nós estamos passando pelos problemas, né? Pelos problemas, mas lá nós vamos estar na igreja, na congregação perfeita, louvando a Deus para todos. Amém. Se coloque sobre os seus pés nessa noite. Faça assim com suas mãos e vão receber. Pai, a todos os presentes e ausentes, eu abençoo, porque eu
amor, pela graça do Filho e com a suave e doce consolação do Divino Espírito Santo. Leve a todos para os seus lares, ó Pai, nesse domingo, Dia dos Pais, estamos findando domingo, ó Pai, findando a semana, para começarmos a semana prática amanhã. Que todos sejam consolados, encorajados, animados, ó Pai, pelo Divino Espírito Santo, para que nós sigamos obedecendo a Tua palavra e assim sejamos bem-aventurados, felizes, em nome de Jesus. Eu oro e os abençoo. Amém. Deixe as palmas, ouve a Deus.